Aula 54. Como aproveitar uma lista do Excel para trabalhar com mala direta dentro do Word. Então vamos lá. Vamos usar aqui a planilha funcionários. Aqui assim teríamos que ter uma outra tabela. Eu teria que ter uma tabela com, além do nome e sobrenome, uma tabela com o endereço, a cidade, mas a gente não vamos nos deter a um exemplo completo, tá? De como trabalhar com mala direta. Então, a princípio, vamos usar essa planilha aqui, essa tabela aqui, mas não é necessário copiarmos essa tabela para dentro do Word. Nós podemos simplesmente pegar e dizer a ele que a origem dos dados está em uma planilha do Excel e indicar qual é o arquivo e qual é a planilha, ok? Então vamos lá. Aqui já está pronto, né? Vamos simplesmente abrir o Word. Abrimos aqui o Word. Então, continuando, o que eu vou fazer? Vamos ver aqui onde diz correspondências, ok? Vamos iniciar uma mala direta. Vocês todos sabem o que é uma mala direta. Mala direta nada mais é do que uma correspondência em que, onde é enviado várias cartas idênticas para várias pessoas diferentes, com o mesmo corpo de texto, porém destinatários diferentes. Isso é uma mala direta, certo? Por exemplo, vocês pegam e assinam uma revista qualquer, por exemplo, a revista Veja. Na revista Veja existe uma etiqueta em cima. Quantas mil pessoas no Brasil assinam essa revista? Então, o que eles têm? Eles têm um banco de dados com todos os endereços, né, dos assinantes, e mensalmente é impresso várias etiquetas e colado uma etiqueta para cada assinante na revista. Então, isso não deixa de ser uma mala direta, né? Vamos ver então. Iniciar a mala direta, certo? Eu posso ainda imprimir envelopes, etiquetas por aqui, mas não é o nosso foco nesse momento mostrar o Word para vocês, os recursos do Word. Quem sabe futuramente nós resolvemos criar então uma videoaulas, né? Certo? Um DVD de videoaulas de Word, Word avançado, enfim, tá? Então aqui um exemplo simples de como interagir o Word com o Excel, criando uma mala direta. O que eu vou fazer? Se eu quisesse imprimir as etiquetas, viria aqui, tá? Semelhante àquele exemplo que eu dei antes da revista. Eu quero imprimir simplesmente uma carta, por exemplo, uma carta de Natal, ok? Vamos ver em cartas, tá? Agora aqui, ó, selecionar destinatários. O que ele pergunta aqui? Eu posso digitar uma nova lista, seria criar uma nova tabela do zero, com a linha de cabeçalho, com o nome, sobrenome, o endereço, cidade, enfim, certo? Ou eu poderia, se a tabela já está pronta, certo? Ela pode ser uma tabela do próprio Word, um outro arquivo, porém, ou até mesmo uma planilha do Excel, que é o nosso caso. Nós iríamos aqui usar lista existente. Clico aqui, seleciono o arquivo aquele, né? Vamos ver aqui. Vamos pegar, este aqui. Aqui ele listou em versões anteriores, certo? O que acontece? Obrigatoriamente você tinha que ter a tabela na primeira planilha. Então agora não, você pode pegar, vir aqui e selecionar em qual planilha está a tabela que você quer usar como fonte de dados, né? Então vamos selecionar aqui a planilha funcionários, está aqui ela. Primeira linha de dados contém a cabeçalho de coluna, ok, certo. No caso a tabela tem que ter, não pode ter títulos a mais linhas vazias para cima, tá? De preferência uma planilha. Então a primeira linha de dados contém uma cabeçalho de coluna? Sim, contém. Então deixo marcado, dou simplesmente um OK. Voltou para cá. Voltou para cá, mas ele já marcou, destacou esse botão aqui antes, não estava ativo ele, né? Editar lista de destinatários. Clico aqui, ele mostrou aqui todos os dados. Então, uma mala direta, só para complementar, o que ele é? Ele é formado basicamente por dois arquivos. Um arquivo é a fonte de origem dos dados, no caso é esse arquivo aqui, que nós selecionamos lá do Excel, aquela planilha do Excel. Essa aqui é a nossa fonte de dados. O segundo arquivo consiste no corpo da mensagem, onde haverá campos vinculando determinados campos dessa nossa tabela aí, tá certo? Onde é mesclado o documento fixo com as variáveis dessa tabela aqui, certo? Então são dois documentos. Aqui, ó, nesse momento aqui, eu posso simplesmente vir aqui e filtrar. Posso classificar por uma determinada ordem, por exemplo, vamos classificar por ordem de nome. Basta eu vir aqui e mando classificar. Classificar pelo quê? Pelo nome. Em ordem crescente, decrescente, né? Aqui tem a guia filtrar os registros. Se eu clicar aqui em filtrar, ele vem direto aqui para essa guia filtrar. Vou dar um OK.
Veja, ele classificou agora pela coluna nome, né? Certo? Um outro detalhe aqui. Um outro detalhe é que se eu for lá no Excel e classificar por lá, ele vem classificado aqui também, tá? Então o que eu posso fazer? Aqui tem alguns recursos, por exemplo, localizar duplicatas. Ele vai fazer uma pesquisa e não viu que não tinha nenhuma duplicada. Se tivesse alguma, eu posso vir aqui desmarcar elas, certo? No caso que não apareceu nenhum, não consigo ver, mas seria aqui, ó. Vai aparecer uma coluna com esses checkbox aqui, eu posso vir aqui, não quero que imprimir uma carta para esse cara aqui, nem para esse cara aqui, nem para esse cara aqui, então posso ir filtrando como eu quiser, manualmente ou ainda filtrando usando o recurso de filtrar. Esse recurso de filtrar nós nem vimos ainda dentro do Excel, mas vou dar uma prévia aqui para vocês pelo Word. Funciona da seguinte forma: por exemplo, eu só quero filtrar, eu só quero mandar uma carta para as pessoas que moram numa determinada cidade, num determinado estado do Brasil. Claro que teria que ter a coluna estado, a coluna cidade, não temos aqui, tá? Mas seria um exemplo, né? Então, já que não temos, vamos filtrar pelo seguinte: eu só quero imprimir para as pessoas que trabalham na divisão fax, por exemplo. Imprimir uma carta, né, para todas as pessoas que trabalham na divisão fax. Posso vir aqui em filtrar, escolho qual campo que eu quero filtrar. Quero filtrar pela coluna divisão, onde a divisão seja igual a quê? Digito aqui fax. Dou simplesmente um OK, certo? Ele filtrou e só está mostrando aqui as pessoas que trabalham na divisão fax. Ficou uma flechinha azul indicando que existe um filtro, foi aplicado um filtro nessa tabela, um filtro exatamente pela coluna divisão, tá certo? Posso ainda filtrar mais, além das pessoas que trabalham na divisão fax, eu também quero filtrar somente as pessoas que ganham mais do que 30 mil. Posso vir aqui então e filtrar de novo. Deixo aquela linha em cima, né, para respeitar o filtro de fax, e aí aqui escolho ainda um outro filtro pelo salário. Salário quero que seja o que? Maior ou igual a, ou só maior do que, tanto faz, do que quanto? 30 mil. Não uso ponto, não uso nada, dou um OK aqui. Ele filtra mais ainda. Então agora, olhem só, ele está respeitando então o filtro de divisão e o filtro do salário. Olha as duas flechinhas azuis aqui. Nesse momento aqui eu poderia dar simplesmente um OK, certo? Está pronto. Agora eu saí daquele meu documento, voltei para o meu documento normal. Esse aqui é documento matriz, tá? É onde eu vou digitar a minha correspondência. Então eu vou escrever aqui, por exemplo, o quê? A é como vai começar a nossa carta, certo? Independente se é homem, se é mulher, para quem for, vai ter a letra ali. Agora vem o nome. Em seguida vem o sobrenome. É bem por isso que nós temos aqui duas colunas, né? A coluna nome e sobrenome separada aqui. Se eu quisesse dividir, criar uma correspondência onde num determinado ponto do documento, como neste ponto aqui eu quero que apareça o nome e sobrenome, em um outro determinado ponto do texto eu quero repetir apenas o nome da pessoa, é por isso que ali é separado em duas colunas, nome e sobrenome, tá? É uma prática muito comum isso. Então vamos vir aqui, ó. Bloco de endereço, eu posso vir aqui assim já e especificar como é que eu quero, olha aqui, ó. Como eu quero que apareça o endereço, aparece aqui o nome da pessoa, o nome e o sobrenome, né? Ok? Automaticamente ele vai pegar e vai jogar essas variáveis lá no documento, certo? Coincidir campos aqui, ó. Pode vir aqui, ó, e dizer porque, bom, ele automaticamente já tem algumas atribuições já automáticas, algumas pré-definições, vamos dizer assim, né, de campos. Sobrenome, ele viu que nessa nossa tabela aqui tem a coluna sobrenome, então ele setou aqui sobrenome e sobrenome. O sobrenome aqui do campo do Word corresponde à coluna sobrenome da minha tabela lá, né? Certo? Vamos ver o que mais temos aqui. Temos aqui o nome da pessoa, segundo nome não temos o cargo da pessoa, temos aqui o departamento da pessoa. Essas outras colunas aqui nós não temos o cônjuge, não temos a página da web, não temos endereço. Não poderia vir aqui e dizer não, o endereço corresponde a essa coluna aqui, por exemplo, mas no nosso caso não é assim, né? Então vamos deixar assim mesmo. Aqui seria mais para vir automaticamente uma pré-definição de endereço, né? Mas eu posso fazer manualmente aqui, ó. Fazendo como? Inserir campo de mesclagem. E apareceu aqui todas as colunas que tem naquela nossa tabela lá. Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o nome, certo? Vou dar um espaço aqui e vou pegar também o sobrenome da pessoa. Tá aqui, ó. Certo? Agora vamos
dar um Enter aqui e vamos fazer o seguinte. Não temos o endereço, senão poderíamos colocar aqui já o endereço, né? Naquela nossa tabela nós não temos, infelizmente, nem cidade, né? Nem CEP. Então colocamos aqui o seguinte. Desejamos a você e a toda a sua família um feliz Natal e um próspero ano novo. Vamos deixar só assim mesmo, tá? Certo? Aí atenciosamente colocamos aqui, por exemplo, equipe Informaticom. Vamos formatar aqui rapidinho. Tá. Vamos tentar colocar só aqui minha imagem rapidinho aqui também. Coloquei aqui minha imagem aqui para facilitar, para ficar mais legal, aliás. Tá aqui. Vamos salvar esse nosso documento aqui. Ou então aqui podemos até colocar o seguinte, ó. Prezado. Vamos colocar também correspondência aqui. Novamente, só o primeiro nome da pessoa, né? Aqui em cima então viria aqui o nome completo. E aqui só o primeiro nome da pessoa, tá? Aqui assim podemos colocar o D minúsculo. Vamos salvar isso aqui. Nem vamos, deixa para depois. Tá aqui. Então agora o que acontece? O que acontece aqui? Eu tenho esse botão aqui, visualizar resultados, onde ele busca, ele mescla. Nós tínhamos aqui 3 campos de mesclagem: o nome, o sobrenome e o nome aqui de novo. Clicando em visualizar resultados, ele vai mesclar, juntar, certo? Tudo que for variável, onde ele vai buscar lá naquela tabela os dados correspondentes ao primeiro registro, tá aqui o número 1, a primeira linha seria esta linha. É que não está aqui porque a gente mandou classificar, né? Mas na ordem alfabética o Bob vinha primeiro aqui, certo? Tá aqui, ó. Agora se eu pegar e avançar para o próximo aqui, ó, ele vai buscando os dados das próximas pessoas aqui, ó. Então mandando imprimir, ele vai sair automaticamente uma folha para cada uma dessas pessoas que eu selecionei ali, certo? Eu mandei filtrar, por isso só aparece 21 pessoas. São as 21 pessoas que trabalham na mesma divisão fax, certo? Que ganham acima de 30 mil reais. É isso aí. Se eu quiser mudar lá, simplesmente venho aqui, aliás, venho aqui em editar lista de destinatários, certo? E vamos ver aqui em filtrar, ok? Vamos especificar aqui nenhum. E aqui também vamos especificar aqui nenhum. A classificação pode continuar sendo pelo nome. Dou um OK. Mais um OK aqui. Vamos ver quantas folhas deu agora. Não, 115. 115, que é exatamente o mesmo número de registros que tem na nossa tabela lá. Tá ali. É assim que funciona, então, uma mala direta do Word.